aqui é o vosso amigo em Cristo, Luciano Rocha, mais uma vez em nosso canal do Estúdio Teológico. Estou alegre, estou feliz em Cristo, em poder estar recebendo você nessa oportunidade em nosso canal. Quero convidar você a continuar conosco, deixando o seu like, seu comentário, ativando o sininho, compartilhando com amigos, para que nós possamos estar crescendo junto. Conforme nós já havíamos falado nos vídeos anteriores, neste mês, no dia 31, se celebra os 503 anos da Reforma Protestante, onde no dia 31 de outubro do ano de 1517, o grande homem de Deus, Martinho Lutero, ele prega as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. E através deste posicionamento que Martinho Lutero fez, ele foi o estupim da Reforma Protestante, foi fundamental para o crescimento da igreja. Conforme nós falamos nos vídeos anteriores no nosso canal, nós já viemos tratando acerca desta temática da Reforma Protestante. Nós falamos sobre a importância da Reforma Protestante e falei que no decorrer desse mês nós iríamos estar abordando as 5 solas da Reforma Protestante, e hoje vamos continuar falando dos 5 solas da Reforma Protestante. E nós vamos falar hoje sobre solos Cristos. Para não ficar somente nas minhas palavras, antes de entrar neste pilar da Reforma, eu quero ler um texto bíblico que se encontra na primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o versículo de número 5, que está escrito assim na palavra de Deus. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Somente aqui este versículo. Vamos estar então falando sobre solos Cristos. A Reforma Protestante, ela, conforme nós já vemos trabalhando, ela foi um retorno às Escrituras e, consequentemente, esse retorno às Escrituras é um retorno automaticamente à centralidade de Cristo, à centralidade da pessoa de Cristo, pois Jesus Cristo é Ele que é o centro das Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento, você vai observar que aponta para ele. O Novo Testamento já automaticamente descreve a sua pessoa e a sua obra perfeita. Então Cristo, ele é o centro da eternidade, pois nele converge todas as coisas, tanto no céu como as da terra. Ele é o centro da história, ele é o centro de todas as coisas, pois ele pode dar o significado e levar todas as coisas a uma só consumação. Ele é o centro da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja. Cristo é o agente da criação, é o sustentador do universo, é o redentor do seu povo, e Jesus Cristo, ele é o Senhor, a qual a Bíblia nos aponta que diante dele todo joelho se dobrará, tanto na terra como debaixo da terra. Então, Jesus Cristo é o centro do Evangelho, é o centro das Sagradas Escrituras, é o centro da revelação de Deus. Automaticamente, dentro desse aspecto, o solos Cristos, ele é um dos pilares fundamentais da Reforma Protestante. E eu quero destacar aqui 4 pontos que eu acho importante e fundamental. O primeiro ponto que nós gostaríamos de estar destacando é que Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, conforme nós já havíamos falado. A igreja da Idade Média, naquele período, eles haviam criado um panteão de intercessores. Haviam muitos intercessores. Maria e os santos eram canonizados abertamente, invocados com aqueles que deveriam interceder junto a Deus, junto ao Pai. E, infelizmente, ainda hoje, há uma máxima na igreja romana: pede a mãe que o filho atende. Então, dentro desse aspecto, os ensinamentos estão em flagrante oposição ao que a palavra de Deus ensina, ao que os princípios sagrados da palavra de Deus nos orienta. A Bíblia é enfática, conforme nós lemos aqui, quando Paulo diz a Timóteo: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo o homem. O propósito de Deus é
Jesus Cristo como centro, a ponto de que o próprio Jesus, ele foi claro quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é um mediador entre tantos mediadores que se apresentam por aí ou se supõem ter por aí. Não, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho que nos leva ao céu. Jesus é a porta e ninguém poderá chegar a Deus exceto através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então esse é um ponto muito importante. O segundo ponto importante a ser frisado aqui é que Cristo é o único Salvador dado por Deus aos homens. Então já é um outro ponto importante a ser destacado. O homem ele não pode salvar-se a si mesmo por meio das suas atitudes, das suas obras, da sua boa vontade, das suas ações. A igreja não pode salvar o homem por meio de rituais, de cerimoniais. A ideia de que o batismo pode até regenerar o homem é um engano, né? Ao lado que a ideia que nós podemos ser salvos pela penitência é um rótulo, é um grande erro, né? É algo muito errôneo. A salvação, nós temos que entender o seguinte: é uma obra oferecida, é uma obra de Deus, é um ato soberano de Deus oferecido aos pecadores pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai escrever dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é algo glorioso. Não há nenhum outro nome dado entre os homens ao qual importa que nós sejamos salvos, exceto o nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode nos salvar, só Ele pode nos dar a vida eterna. Nós, em hipótese alguma, cooperamos com Deus em nossa salvação, pois tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que é muito importante, é que Cristo é o único cabeça e senhor da igreja. Ele é o cabeça e é o senhor da igreja. A ideia é que o Papa é a pedra fundamental e é o cabeça da igreja, e é um consumado erro que nós presenciamos nos dias de hoje, né? Porque a igreja só tem um cabeça. Quem é esse cabeça? É Jesus. A igreja só possui um fundamento. Quem é esse fundamento? É Jesus. A igreja só tem um dono. Que dono é esse? Este é Jesus. A igreja tem só um Senhor. Quem é esse Senhor? É Jesus. E Jesus morreu para comprar com seu sangue aqueles da qual procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então isso é fundamental nós termos em mente. Quarto ponto importante a ser destacado aqui é que Cristo é o único sumo sacerdote que está no céu intercedendo pela igreja, intercedendo pelos santos. A ideia de que o Papa ou o sumo pontífice, ou seja, o supremo mediador entre Deus e os homens, não tem qualquer amparo nas Escrituras. Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote porque morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, ressuscitou segundo as Escrituras para a nossa justificação. Ele penetrou aos céus. Ele está à direita de Deus, intercede por nós. Por essa razão, Ele pode salvar-nos totalmente. Então nós temos que entender esta verdade. Porque Jesus Cristo, Ele foi o sacrifício perfeito. Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote supremo. Ele é o sumo sacerdote supremo. Os nossos pecados foram julgados nele. Com base em seu sacrifício substitutivo na cruz, nós fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. E esses quites com sua lei e a sua justiça, não pesa mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Esse é o nosso grande Redentor. E quão grande é o nosso Cristo, nosso Redentor. Então, dentro desse aspecto que nós abordamos, olhando para a Bíblia Sagrada, entendemos que tudo gira em torno de Cristo.
Cristo é o centro das nossas atenções, Cristo é o centro da nossa vida, Cristo é o centro das Escrituras, Cristo é o centro de todas as coisas, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Então por isso que ainda hoje permanece redundante, ou ainda hoje permanece ecoando este bradar da reforma protestante, ainda hoje aparece tremulando, hasteando esta bandeira da reforma protestante, a qual todos dizem solos Christus. Somente Jesus Cristo pode salvar o ser humano. A nossa salvação é completa, é perfeita aonde? Não em nós, não em qualquer outro mediador, mas somente em Cristo. Por isso que um dos pilares da reforma protestante, um das 5 solas da reforma é solos Christus. Que nestes últimos dias e tempos difíceis que nós vivemos, enfrentamos, vivenciamos, podemos e possamos ter consciência que a nossa salvação e que quem intercede por nós em meio às adversidades da nossa trajetória da vida, da nossa trajetória da fé, é somente Jesus Cristo. Solos Christus. Eu espero que essa palavra de algum modo possa ter tocado ao teu coração, ter falado com você. E eu vou ficando por aqui, deixando para você, como sempre, o meu grande abraço do vosso amigo e irmão em Cristo, Luciano Rocha. Fiquem na paz. Espero que as copiosas bênçãos do Senhor estejam alcançando você em Cristo Jesus. Até a próxima. Que Deus vos abençoe em Cristo. Um forte abraço e fique